Fala, Fogão! Passados alguns dias da chegada e apresentação de Eduardo Freeland, novo diretor de futebol alvinegro, seja por influência dele, seja por um trabalho que já vinha acontecendo anteriormente à sua apresentação, o fato é que algumas negociações e dispensas começam a acontecer no Botafogo. E justamente por isso, a tão sonhada barca pela torcida alvinegra começa a ganhar forma, muito embora ainda não tenha o seu comandante definido. Já vou comentar isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que a diretoria do Botafogo está planejando para essa próxima temporada, segundo informações do GE, uma folha salarial de até 2,5 milhões de reais, com 25 jogadores no elenco, mais alguns garotos que vieram da base. Vamos ver como é que vai ser isso na prática, porque sinceramente a matemática não fecha. Uma queda de arrecadação de quase 100 milhões de reais, como é que a gente vai manter a mesma folha que a gente teve nessa temporada de 2020, mais ou menos no mesmo nível. Enfim, tudo isso eu vou comentar em detalhes, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que deixe o seu like. Se inscreva também no canal se não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 5 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te fazer 2 convites. O primeiro deles, participar da live de segunda-feira, dia 1º de fevereiro, às 8 da noite, o Papo Alvinegro número 2. O link dessa live está aqui na descrição, basta clicar nele, porque assim você define o lembrete para ser notificado quando a live estiver para começar. O segundo convite é para você ser membro aqui do canal. A partir de R$ 7,99 por mês, você pode se tornar um assinante do Fala Fogão, tendo benefícios exclusivos para assinantes e, obviamente, se tornando um apoiador oficial do canal. O botão do Seja Membro está logo aqui abaixo do vídeo, ao lado do botão Inscrever-se. Então clica nele, conheça os planos e escolha aquele que for melhor para você. Dito isso, vamos em frente porque eu quero trazer alguns destaques aqui para vocês nesse vídeo. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essa questão da folha salarial que a diretoria do Botafogo está planejando para ser de até 2,5 milhões de reais nessa temporada de 2021, segundo informações do GE. Lembrando que na temporada de 2020, com a arrecadação de Série A, o Botafogo teve uma folha girando nessa casa aí, de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. Como é que o Botafogo vai conseguir manter o mesmo nível de folha salarial disputando uma segunda divisão, sendo que a própria diretoria estima uma queda de arrecadação na casa dos 100 milhões de reais? A matemática simplesmente não fecha. E quando a gente começa a fazer algumas contas aqui, isso fica ainda mais gritante. Por exemplo, só de Profut e Ato Trabalhista, que é justamente o programa de amortização da dívida fiscal e trabalhista, o Botafogo vai gastar nessa temporada cerca de 38,6 milhões de reais. Se você colocar uma folha salarial de 2,5 milhões de reais, a gente está falando aí de pelo menos mais 27,5 milhões, somados já a esse gasto de Profut e ato trabalhista. Só que, logicamente, a vida do Botafogo não é feita apenas de Profut e ato trabalhista, mais a folha salarial, gasto com o pessoal. Existem tantos outros gastos e despesas aí que o Botafogo tem que empenhar durante o ano. A gente está falando de clube social, esportes olímpicos, estádio Newton Santos, o próprio departamento de futebol. Tem muito gasto, muito custo, despesa que o Botafogo tem que pagar ao longo de uma temporada, fora, obviamente, as penhoras que a gente sofre. Como, por exemplo, essa última da Vale de 1993, que penhorou, bloqueou mais de 3 milhões de reais que o Botafogo tem a receber. Então, quando a gente para somar tudo isso que envolve as despesas do Botafogo, uma folha salarial de até 2,5 milhões de reais, com uma queda de arrecadação de quase 100 milhões com a queda para a Série B, a conta simplesmente não fecha. Que maneira, que jeito a diretoria do Botafogo vai dar para manter uma folha nesse nível, sinceramente, eu não faço ideia. Mas a matemática, nesse momento, pegando aqui os números usuais do Botafogo, simplesmente não fecha. Outro ponto que eu quero destacar é justamente as negociações e dispensas que começam a acontecer no Botafogo, com a barca alvinegra finalmente começando a ganhar forma. Infelizmente, contudo, a gente ainda não tem a definição desse comandante. E, obviamente, aqui eu estou me referindo a Eduardo Barroca, Felipe Lucena, Túlio Lustosa. Na verdade, o diretor de futebol está trabalhando em conjunto com Túlio Lustosa e Eduardo Barroca para poder planejar a próxima temporada. Então dá aquela sensação na torcida da gente estar perdendo tempo, da mesma maneira como foi com Alberto Valentim. Ele começou a temporada de 2020 e logo na sequência foi dispensado. Não havia sido dispensado anteriormente por conta da multa, mas no fim das contas o Botafogo teve que pagar a multa, porém, tendo perdido esse tempo precioso de começo de temporada. Nesse momento, com a manutenção do Barroca, ele faz parte do planejamento. A mesma coisa em relação ao Túlio Lustosa. Está participando ativamente desse planejamento e, com certeza, esteve envolvido na dispensa de Kelvin, Ellerson e também do Renteria.
Fora, logicamente, a negociação do Eber Bessa com o Nacional da Madeira, equipe da primeira divisão portuguesa. A gente ainda tem aqui na questão das negociações a proposta pelo Pedro Raul, que o Botafogo não divulgou valores, não falou também qual é o time, só disse que é uma proposta da Europa. E em relação ao Pedro Raul, ainda vale aquele destaque, o Botafogo tem que vender o jogador pelo menos por uns 2 milhões e uns quebrados, justamente para não sair no prejuízo. Afinal de contas, o Botafogo tem que pagar ao Pedro Raul 1,5 milhão de euros. E, logicamente, a gente vai ter que vender o Pedro Raul para pagar o próprio Pedro Raul. Uma negociação completamente esdrúxula, tosca, bizarra, todos os adjetivos que você puder imaginar para tentar descrever essa negociação, esse contrato aí que foi feito com o jogador. A gente também tem a situação do Matheus Babi, que recebeu sondagens de São Paulo, Santos, Inter, Galo, 2 equipes da Europa e uma do Japão. Inclusive, uma dessas equipes da Europa pode ser o Santa Clara de Portugal, já que, segundo o Luciano Paiva do Meia Hora, o Botafogo recebeu uma proposta de empréstimo da equipe portuguesa com opção de compra no meio do ano por 2,5 milhões de euros. Vale lembrar que o Botafogo tem 40% de taxa de vitrine do Matheus Babi, outros 30% são do Serra Macaense e outros 30% de empresários. E para quebrar esse contrato entre Botafogo e Serra Macaense pelo empréstimo do Matheus Babi, que vai até o final de 2020 com o Botafogo, são 3 milhões de euros. Então, se alguma equipe pagar 3 milhões de euros, o Botafogo vai levar pelos 40% que tem 1 milhão e 200 mil euros, o que vai dar mais de 7 milhões e 200 mil reais. O fato aqui é o seguinte, a gente tem que vender alguns jogadores, tem que fazer caixa para tentar dar uma equilibrada nessas contas, justamente pensando nessa queda de arrecadação de quase 100 milhões de reais com a queda para a segunda divisão. Precisamos vender aí pelo menos 50 milhões de reais em atletas para dar uma equilibrada no caixa do Botafogo. Alguns jogadores estão aí no radar da diretoria para serem negociados, jogadores que são considerados valiosos para o mercado, como por exemplo o Gatito, o Benevenuto, o Canu, o Caio Alexandre, o Matheus Babi, o Pedro Raul e inclusive o Matheus Nascimento. Não dá para a gente desconsiderar o garoto, que tem uma multa de rescisão de 50 milhões de euros, mas a gente sabe bem, se o Botafogo tiver com a corda no pescoço, conforme sempre está, possivelmente, se um clube da Europa interessado nessa revelação para levar ele cedo para a Europa, quiser pagar, sei lá, 8, 10 milhões de euros, estou sendo talvez até generoso aqui com esses valores, mas se chegar com uma proposta dessa, eu não duvido nada que a diretoria do Botafogo, precisando de dinheiro, acabe vendendo o jogador. Afinal de contas, 8, 10 milhões de euros vai dar o quê? De 48 a mais de 60 milhões de reais. Então não é um dinheiro que o Botafogo pode desconsiderar e, obviamente, as equipes que negociam com o Botafogo sabem disso. Não à toa, o Cruz Azul do México, quando mostrou interesse no Canu, fez aquela proposta de empréstimo de 400 mil dólares, com 2 opções de compra, uma no meio do ano de 3 milhões e 200 mil dólares e outra no fim do ano de 4 milhões de dólares. O Botafogo até tentou incluir nessa negociação alguns gatilhos de produtividade, para tentar elevar esses valores potenciais para casa dos 7 milhões de dólares. Mas o Cruz Azul recuou, nem chegou a responder à contraproposta do Botafogo e, por hora, o Canu não tem mais nenhuma proposta em andamento, nenhuma negociação em andamento. Outro jogador que pode sair do Botafogo é o Bruno Nazário, ele que recebeu sondagem do Internacional, o empresário negou qualquer negociação, mas isso é de praxe do futebol, a gente sabe muito bem disso. Há de se considerar também em relação ao Bruno Nazário que o Botafogo não tem condições numa Série B de manter o salário do jogador. Ele que tem contrato de empréstimo com o Botafogo, que foi renovado no fim de 2020 até meados de 2021, mas possivelmente vai sair do Glorioso e ir para uma outra equipe do futebol brasileiro, provavelmente. A gente tem que considerar aqui também aqueles jogadores que saem agora, no fim do Campeonato Brasileiro. Entre os jogadores que ainda não foram dispensados, mas o contrato se encerra agora, no fim do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Saulo, o Vitor Luiz, o Guilherme Santos e o Luiz Otávio. O Vitor Luiz, logicamente, pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Botafogo e dificilmente vai permanecer. O Botafogo também não tem condições de arcar com o salário do lateral. Enfim, a gente vai ter uma limpa aí, fora aqueles jogadores que tem contrato até final de 2021, entrando também em 2022, e o Botafogo vai ter que negociar uma rescisão amigável. Casos, por exemplo, do Kevin, que pode sair nesse final do Campeonato Brasileiro. Existe uma cláusula no contrato do Kevin que permite essa rescisão no fim do campeonato e, obviamente, não faz o menor sentido o Kevin permanecer no Botafogo. Porém, pensando no caso do Barrandegui, ele tem contrato até o fim de 2021 e o Botafogo, portanto, tem que buscar uma rescisão amigável para não ter mais um processo na justiça. Enfim, o Botafogo vai precisar fazer uma limpa no seu elenco, a torcida do Botafogo exige uma limpa no elenco, pelo menos 90%, já que essa temporada de 2020 do Botafogo é a pior na era profissional do futebol aqui no Brasil, é o pior time do Botafogo na história nessa era profissional, não dá para negar, os números estão aí e, logicamente, a gente precisa de uma limpa completa nesse elenco. Somente alguns jogadores devem permanecer. E mesmo aqueles que a gente acha que podem permanecer,
podem ser negociados para o Botafogo fazer caixa. Para fechar, eu quero destacar aqui a situação do Túlio Lustosa e do Eduardo Barroca. A princípio, o Túlio Lustosa e o Barroca estão fazendo parte desse planejamento com o diretor de futebol, que acabou de ser apresentado nessa terça-feira que passou. É bem provável que ele siga no Botafogo até o fim da competição e emplacando uma sequência de resultados negativos conforme vem fazendo, com 9 derrotas em 10 jogos, vai ficar bem difícil o Eduardo Friedland manter o Barroca no comando técnico da equipe. Já o caso do Túlio Lustosa é diferente. Ele vem trabalhando diretamente com o diretor de futebol e vem ajudando nesse planejamento. Então vamos ver o que vai acontecer. De repente o Eduardo Friedland quer um cara ali que possa trabalhar com ele no departamento de futebol. Afinal de contas, como diretor de futebol, ter um gerente abaixo dele pode ser interessante para o profissional, embora a torcida do Botafogo também não queira ver a permanência do Túlio Lustosa no departamento de futebol. Tem muita coisa ainda para acontecer, a temporada de 2021 está batendo a porta, o Botafogo tem que agilizar o seu planejamento, mas ainda tem que fechar essa temporada pífia de 2020. Então uma coisa sobrepondo a outra, é trocar o pneu da bicicleta com ela em movimento, não tem jeito, o Botafogo tem que olhar para frente, tem que pensar em como conseguir dinheiro novo, enxugar os seus custos, para que a gente possa ter uma temporada de 2021 mais enxuta, mas com tudo em dia, que é o mais importante. Salário em dia na Série B vai ser absolutamente fundamental. Não podemos passar por uma Série B com salário atrasado, convivendo com esse fantasma, porque a gente sabe, no fim das contas, isso acaba influenciando o desempenho. Embora nessa temporada, com o salário em dia, o Botafogo tenha feito o papelão que fez no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessas idas e vindas do elenco alvinegro? Você também pensa como eu, que existe uma grande possibilidade do Barroca seguir como comandante técnico da equipe, dependendo desses resultados nessa reta final? Eu, sinceramente, não duvido mais de nada. Vamos ver o que vai acontecer. É claro que a torcida do Botafogo quer a saída do Barroca e ele seria o comandante mais adequado para essa barca alvinegra. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.